Voltamos com o programa Motivação e Inovação. No segundo bloco do programa, vamos falar sobre RPM, aquele exercício que a gente faz na academia de bicicletas. Então, a gente vai bater um papo um pouco sobre esse assunto. E para bater um papo, eu convidei Eduardo Freitas. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, boa tarde a todos aí. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui, representando o fitness, né, e a Academia Superação. E o RPM é um modelo de treinamento físico que usa as bicicletas estacionárias como ponto de partida. A gente simula situações de pedal como se a gente estivesse pedalando na rua. E o RPM quer dizer rodando em poderosas músicas, é isso mesmo? Na realidade, ele... Eu fui buscar lá para traduzir e eu achei isso. E também chama rotações por minuto, né? Em função do... rotações por minuto. Aí com música. Em função de que a gente utiliza muito ritmos diferentes na aula. E aí o nome ficou RPM. RPM. E qual é a diferença de eu andar de bike na rua e andar de bike dentro da academia? Na realidade, a ideia do treinamento indoor é simular sempre as condições do treinamento na rua. Ah, sempre é uma simulação. Na realidade, então, o que a gente faz? A gente busca situações de pedal de rua. Existem as suas diferenças, né? A bicicleta estacionária ela tem características um pouco diferentes da bicicleta da rua, mas eu posso dizer que um treinamento, ele compensa ou substitui o outro treinamento no caso de um ciclista de rua não poder pedalar na rua por uma condição desfavorável de tempo. Sim, então compensa igual. Há algumas diferenças. Se eu pegar um atleta de treinamento indoor e colocar ele na rua, ele vai sentir a necessidade de algumas adaptações. Sim. Mas ele vai pedalar melhor do que quem nunca pedala. Entendi. E o contrário também é verdadeiro, né? Eduardo, por que acontece uma coisa assim que eu vejo, eu converso com as pessoas, elas falam, eu comprei uma bicicleta de academia para minha casa, coloquei lá num quarto e essa bicicleta virou um cabide, eu não consigo usar. Por que isso acontece? Eu acredito, isso acontece também muito com as esteiras, né? Esteira então, também. assim, eu acho que hoje em dia as informações sobre atividade física estão muito democratizadas. Em qualquer lugar você encontra o que você deve fazer para você conseguir melhorar o seu treinamento, para você conseguir emagrecer. A dificuldade, ao meu ver, são duas. A primeira é a quantidade, né? Você sabe o que fazer, você sabe até como fazer, mas você não tem essa informação de quanto fazer. Tem isso também. Em cima disso, os resultados acabam não vindo. E se não vêm os resultados, você acaba abandonando. Verdade. Uma outra razão seria a razão de que a gente é mau líder da gente mesmo, né? Aproveitando um gancho da entrevista anterior. Sim. Então, a gente tem uma vocação maior em ser liderado. E eu acredito que você sozinho tem muito mais chance de desistir. A gente, ao dar a aula coletiva, a gente leva... o ambiente coletivo ajuda muito, porque aquele que está querendo desistir é apoiado por aquele que está mais motivado. Então, as chances de perseverar... Motiva muito mais as chances de perseverar aumentam mais. Verdade. Eu acho que a pessoa para lá na frente da TV e começa a pedalar. Tocou o telefone, ou vai no computador, vai fazer uma outra coisa. Depois eu pedalo. E aí como começa a ela mesma se policiar, no caso, né? E não vai, né, Eduardo? E a gente tem uma outra questão que é o compromisso, né? Você fazer atividade com uma hora marcada, onde você tem esse compromisso com o seu professor, com o seu colega, fica mais difícil de você falhar em caso de algum contratempo. O RPM, ele trabalha o quê? Pernas, abdômen? Qual é os benefícios do RPM? O RPM é um treinamento aeróbico, um treinamento cardiovascular. Ele é um treinamento que a gente chama de treinamento orgânico, ele aumenta a tua resistência física. E tem como motor principal as pernas. Então, você tem um ganho de resistência, de força, de tonicidade nas pernas e uma melhora do teu condicionamento físico usando a bicicleta. Sim. Tá, mas uma pessoa que tem um problema no joelho, por exemplo. Tô com o joelho, dói, sabe quando eu vou fazer alguma coisa. Ela pode fazer o RPM? Eu acredito que qualquer tipo de dor precisa de um diagnóstico, né? A gente tem que saber exatamente que condição ela está naquele joelho. Sim, o ideal é fazer um exame médico para ver. O que a gente sabe é que o ato de pedalar é um ato pouco agressivo. A fisioterapia usa o ciclismo como um segundo passo na recuperação. Então, o que acontece?
Eu sei que eu estou fazendo uma atividade orientada, eu sei que eu estou fazendo uma atividade onde eu não tenho muita agressão àquela articulação, mas eu preciso saber a condição anatômica daquela articulação. Eu não posso garantir para a pessoa que ela não vai sentir dor e que eu não vou agravar o quadro. Sim, sim. Como tu falou, o motor são as pernas. São as pernas, né? São as pernas. O RPM, ele serve para qualquer pessoa? Não, o RPM ele é um treino intervalado e ele chama intervalado porque ele alterna intensidades diferentes. A gente vai ter intensidades mais fortes, intensidades moderadas e intensidades mais baixas, que são momentos de recuperação na aula. Esse treino intervalado, ele se torna contraindicado para quem não tem condições de saúde boa. Ah, é? Pressão arterial elevada também é um elemento, é um ponto de corte da gente. E esses momentos de maior intensidade eu vou ter um pouquinho de sobrecarga, né? Eu tenho um pouco de sobrecarga na região lombar, um pouco de sobrecarga nas articulações de tornozelo, joelho. Então, se a pessoa não está com essas articulações íntegras, ela é contraindicada. Sim. Então, o ideal mesmo, como a gente falou, exame médico antes. Exame médico antes, uma avaliação física e, às vezes, um ponto de partida um pouquinho mais tranquilo. Nós estamos preparados para atender o aluno iniciante, que esteja em boas condições. Né? O aluno que possui qualquer tipo de patologia, ele precisa passar pela autorização do médico. Né? O médico vai liberar ele para ele vir treinar com a gente. Qual é o tempo da aula? Essa aula dura em torno de 50 minutos. 50. E onde a gente faz um aquecimento e logo em seguida inicia os percursos da aula. Né? E o final, alongamento. Final, uma volta calma, né, para colocar a pessoa naquela situação em que ela se encontrava antes da aula começar e também alongamentos finais. Eu posso fazer todos os dias RPM? Boa pergunta. Os treinamentos aeróbicos, eles são usados muito para gasto de energia, né? A pessoa quer entrar num processo de perda de peso, de emagrecimento, e ela se coloca gastando mais energia do que ela ingere e assume esse processo de emagrecimento. Então, a gente diz que o trabalho aeróbico, ele se soma, né? Eu fazendo 2 aulas é sempre melhor que uma, eu fazendo 3 aulas é sempre melhor que 2. Mas eu preciso respeitar a minha condição física. Descanso. Porque acontece 2 coisas. Às vezes o aluno está começando muito motivado, com muita pressa, com muita sede ao pote, e ele vem gastar energia com a gente na aula, mas ele se obriga a descansar mais do que ele gostaria em casa. É como se a gente gastasse energia na aula e economizasse em casa, abrindo mão de alguma outra tarefa que ele faria e que ele veio a desistir porque fez a aula. Então, a atividade física precisa somar na tua vida e não substituir nada na tua vida. Claro. Então, a gente aconselha que o cliente ele entre de uma maneira progressiva, né? 2 aulas na semana, depois 3. O ideal é 2, depois ele vai se sentindo, eu acredito. Eu costumo dizer em aula que o acordar no dia seguinte é que determina se aquele dia ele vai fazer a aula ou não. Tens ideia quantas calorias a pessoa perde em uma aula? A gente tem estimado em laboratório, né? Essa é uma aula que ela tem no mundo todo. Então, a gente recebe a informação de uma média de gasto calórico de até 700 calorias. 700? Calorias nesses 50 minutos. O que é importante a gente ressaltar? Quem não está bem preparado fisicamente, ele não tem essa capacidade de gastar essa energia. Então, nós somos naturalmente poupadores de energia. Para a gente virar gastadores de energia, eu preciso de uma adaptação física. Então, o que acontece? O aluno que está começando, ele entra numa aula sem a obrigação de gastar 700 calorias e também sem a condição de gastar tudo isso. Sim, claro. Mas, se ele não vai gastar sentado pedalando, ele não está preparado para gastar isso em lugar nenhum. Então, ele tem que ter um pouquinho de calma e a gente vai melhorando o desempenho e melhorando o gasto de energia. Eu devo me alimentar antes de fazer o RPM? Sem dúvida. A principal fonte de energia que a gente usa para fazer os trabalhos aeróbicos é o carboidrato. Então, o que acontece? Você deve se alimentar com algum tipo de carboidrato que você já esteja acostumado a se alimentar, 30 minutos, 40 minutos antes da aula começar, e logo em seguida também fazer a mesma coisa. Né? E é importante eu beber água durante o RPM? A hidratação é livre, né? A gente livre? É livre. Inclusive, a gente aconselha em todas as modalidades esportivas, não só no RPM,
que a gente beba água até mesmo antes de sentir sede. Que a sede seria já uma última manifestação da desidratação que o teu corpo está passando. Como é que tu faz a escolha das músicas? Porque, né, cada treino tem uma música diferente, uma motivação diferente. Boa Como é que é pergunta. isso? Essa aula é uma aula que ela é uma aula concebida na Nova Zelândia. Ela é uma franquia, né? E essa franquia ela é espalhada pelo mundo todo e a gente recebe esse formato de aula pronto. A gente tem uma biblioteca grande, já estamos na aula de número 62, 63, então em cima dessa biblioteca que a gente, professor, tem, a gente vai escolhendo as músicas que a gente mais se diverte. Mas aí tu vai sentindo o público, essa música o pessoal não gostou muito, tal ou não? Cada professor tem uma dinâmica de trabalho, né? Eu procuro mexer na minha aula toda semana. Toda semana eu entro com aula diferente. Não entra na rotina, né? A gente acaba dando estímulos diferentes e sempre tirando o máximo do cliente. Um amigo teu chega para ti e diz assim: Eduardo, eu estou com 5 quilos, eu quero perder, eu estou com 5 quilos ali acima do meu peso, eu quero perder 5 quilos. Qual é o conselho que dá para ele? Conselho. Primeiro conselho é que ele perca esses 5 quilos devagar. Porque a perda de peso devagar te deixa em melhores condições de saúde do que a perda de peso rápida. Então, segundo conselho é que tanto a alimentação quanto a atividade física, elas precisam se tornar um hábito. E nenhum hábito, até os hábitos que são ruins, eles são adquiridos de uma maneira brusca. A gente adquire hábitos aos poucos. Exatamente. Então, você precisa habituar-se a se alimentar melhor e precisa habituar-se a treinar de maneira regular. Então, o segredo é devagar e sempre. Legal, ótimo. Eduardo, quero agradecer a tua presença, foi muito legal o papo, acho que as pessoas em casa adoraram o papo, espero, né? E vou te convidar outras vezes para a gente conversar outras coisas. Eu fico à disposição, agora adorei ter vindo também e muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, até a próxima. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Se você quiser assistir outros vídeos do programa, pode acessar meu site www.mariopalestras.com.br. Até a próxima. Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo o encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela: www.ielos.com.br. Olá, eu sou Mário Palestras e seja bem-vindo ao plano comercial do programa Motivação e Inovação. O programa Motivação e Inovação é exibido na Premier TV e é apresentado semanalmente por mim. É um programa de entrevistas com o objetivo de levar o conhecimento para as pessoas. O programa é exibido todos os domingos às 11h30 da manhã, com reprise nas quartas-feiras às 21 horas e sextas-feiras às 11 horas da manhã, na NET Floripa, canal 13, NET São José, canal 11 e Via Max, canal 28. Todas as entrevistas são compartilhadas nas redes sociais e estamos presentes na casa de 1.700.000 habitantes de Santa Catarina. Temos um plano comercial onde você vai poder mostrar a sua empresa através de um vídeo. Aproveite essa grande chance para ampliar suas vendas, pois essa oportunidade é limitada. Mostre para as pessoas o grande diferencial da sua empresa. Eu quero conhecer a sua empresa e juntos vamos montar um plano comercial para aumentar as suas vendas. Entre em contato comigo. Meu e-mail é contato@mariopalestras.com.br ou no telefone 48 8827 8665. Estou esperando você.